No nosso problema, nós temos f, uma função de RR, que ela é sobrejetiva e ela satisfaz a seguinte propriedade. Toda sequência divergente que a gente pega no domínio, a sequência das imagens também vai ser divergente. Então, nosso objetivo é provar que essa função é objetiva e que a inversa dela é contínua. Nesse problema, nós temos duas coisas para provar. Primeiro delas, que a função f dada ela é injetiva, a gente tem que provar isso, porque afinal de contas a gente quer provar que ela é bijetora. E em seguida a gente tem que provar que a função inversa dela é contínua. Então vamos começar pela injetividade. Daria para a gente começar pela outra parte, mas vamos começar pela injetividade. Então vamos supor então, que essa f não seja injetiva. Se ela não é injetiva, então o que acontece? Então existem dois números reais, x e y, que são diferentes, e as imagens deles são iguais. Então, nesse caso, a minha função f ela não é injetiva, beleza? E eu vou agora usar a hipótese de que toda sequência divergente leva numa sequência das imagens que também é divergente, tá? Então, vamos construir uma sequência da seguinte forma. Então, agora considere a sequência, considere aqui, a n, a sequência que é igual a x para todo n. Claramente, essa sequência aqui, a n, converge, vou escrever aqui, né? Então, claramente, por ela ser constante, claramente o n converge para x, que é diferente de y. Ou seja, essa sequência n não converge para o y. Afinal de contas, o x é diferente de y por hipótese. Ok, mas o que diz a hipótese do problema? Nesse caso, a imagem dessa sequência n, que na verdade é o f de x, ela não converge para quem? Para o f de y. E aí, nesse ponto, o que a gente tem? Uma contradição, porque a gente tem que o f de x é igual ao f de y por hipótese de contradição. Então, isso é uma contradição, logo aqui temos uma contradição. E essa contradição reside em que fato? No fato que eu disse que a função não é injetiva. Então, portanto, nesse caso, f tem que ser injetiva. Beleza. Vamos agora para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Eu tenho que mostrar que a inversa da função, que agora eu já sei que existe, porque ela é bijetora, ela é contínua. Então nós vamos supor agora que a f a menos 1 não seja contínua. Então, suponha que f a menos 1 não seja contínua. Se a gente for usar o teorema que diz quando que uma função tem que ser contínua usando sequências, o teorema diz o seguinte: qualquer sequência que você pega no domínio que converge para um valor L, então a sequência das imagens f dessa sequência vai convergir para o f de L. Então a função é contínua somente se isso acontece. Se eu supor que ela não é contínua, então vai acontecer o quê? Vai existir uma sequência. Então, nesse caso, existe uma sequência AN que converge para L, tal que, se é só pelo fato dela não ser contínua, a f a menos 1 de AN não converge para o f a menos 1 de L. O interessante é, este camarada aqui, ó, ele pertence ao domínio da função. Beleza? Lógico que esse aqui também pertence ao domínio. E essa é uma sequência, se ela pertence ao domínio, vou chamar ela aqui de Bn. Tá? E eu vou chamar esse cara aqui de B. Beleza? Então eu tenho uma sequência de Bn que não converge para B.
O que diz a hipótese do problema? Então, neste caso, por hipótese, o f de b de n não converge para o f de b. Mas quem que é o f de b de n? E aí só para a gente acabar. Mas o f do b de n, na verdade, é o f do f a menos 1 de an, que é igual a n. E o f de b é, na verdade, o f a menos o f do f a menos 1, perdão. Aqui é o f do f a menos 1 de L, que é igual a L. E a minha conclusão é, portanto, eu estou dizendo que o AN não converge para L. Mas isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque eu disse aqui em cima que o AN converge para L. Qual que é a minha conclusão, então? Portanto, temos uma contradição. E f a menos 1 tem que ser contínuo. E é isso aí.